Olá, boa tarde. Hoje é dia 4 de novembro de 2020, são 3 horas e 17 minutos. Eu não sei a que horas vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou assim tão indignada com o que aconteceu com a Mariana, que eu passei o dia todo meditando sobre isso e não consegui fazer quase nada, porque eu fiquei só pensando naquela moça, o constrangimento todo que ela passou diante de uma justiça que diz que é cega, surda e muda e que a justiça são para todos, quando na verdade a gente mais uma vez não viu isso. Então eu quero compartilhar com vocês e mostrar para vocês, contar para vocês como funciona, né, a lei no Brasil em relação ao estupro, e agora essa grande novidade que o estupro é consentido. Como assim? Estupro com consentimento? Então, assim, eu fico perplexa diante dessa decisão jurídica. Porque, mais uma vez, nós mulheres, não estou levantando bandeira nenhuma, pelo contrário. Eu estou falando isso para mostrar que existem pessoas com consciência e outras não, né? E que acham tudo muito normal. Isso não é normal. Eu olho para trás e vejo as mesmas coisas se repetindo desde o tempo que o mundo é mundo. A violência contra a mulher. A mulher sempre foi uma troca de moeda diante de todos os momentos épicos do mundo, né? Então a gente percebe o quê? Que ainda continua, infelizmente, do mesmo jeito. Então eu fiz algumas pesquisas rápidas para contar para vocês e o porquê dessa imagem que vocês estão vendo aqui, né? O nome desse lenço é um niqab, que é muito usado pelas mulheres muçulmanas, que a gente pensa que lá no Oriente as atitudes são bizarras diante de tanta violência que a gente vê na TV, nas mídias sociais, mas aqui também no Ocidente não é muito diferente, não, infelizmente. Então eu fiz aqui quero fazer alguns adendos, alguns comentários para mostrar como é bizarro a sociedade, como é hipócrita, né, a nossa sociedade, né, em que a gente infelizmente vive. Eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que o Código Penal do Brasil, ele funciona, com o artigo 213, ele funciona da seguinte forma. Desculpa, mas né, eu não sou advogada, então né, eu fiz uma pesquisa para poder entender como funciona. Agora eu vou tirar aqui para vocês, porque na verdade esse elemento aqui é um chamado, né? Porque a gente não tem voz, nós continuamos sem voz no mundo, né? E só voltando mais um pouquinho, antes de eu falar desse artigo do Brasil, né? Que hoje rege no Brasil, eu quero falar sobre as 4 milhões de mulheres que vivem sob controle, né, do Estado Islâmico, né? De acordo com um documentário que foi fungido, né, do Estado Islâmico, o estupro de meninas e mulheres em territórios conquistados tornou-se uma rotina para muitas delas. Elas ficam presas para serem comercializadas como escravas sexuais. Aí eu pergunto para vocês, isso é consentimento? Como justifica dessa prática? O grupo cita preceitos religiosos e as informações elas foram reveladas em reportagem especial no New York Times. Então essa é a minha indignação. Por isso eu coloquei esse véu, porque as mulheres continuam sofrendo. E através dos nossos olhos, essas mulheres, principalmente as mulheres muçulmanas, elas vão trazer o sofrimento que elas passam, né? A escravidão da mulher. Então, esse artigo ele foi publicado no ano passado, tendo como base relatos de meninas de 12 a 15 anos. Dentre os detalhes relatados pelas vítimas, há uma menção de que os raptores eles oram antes e depois de amordaçarem a vítima,
e explicam, amordaçam, a estrupa e explicam que antes do abuso que não comete nenhum pecado, que já que as meninas são consideradas infiéis, ou seja, elas não são islâmicas. E aí, em agosto de 2014, foi atacado em Monte Sinjar, no norte do Iraque, e capturou 3.000 mulheres e meninas, que foi o maior ataque a pessoas do sexo feminino no século XXI. Detalhe, nós estamos no século XXI, seguindo para o XXII, e a gente continua vendo esse tipo de coisa. Não tem como aceitar mais isso, sabe? A mulher continua sendo perseguida, sendo escravizada, sendo humilhada, sendo violentada tanto fisicamente como verbalmente, emocionalmente. Gente, como uma pessoa fica depois de um estupro? A saúde mental dessa mulher, como ela fica? Ela vai conseguir voltar a ser a mesma mulher de antes? As famílias delas vivem atualmente em acampamentos de refugiados sem mãe, esposa ou filha. Contraditoriamente, o Estado Islâmico também procura reunir mulheres para serem participantes desse grupo, que o objetivo é que desempenhem papéis de sociedade do Whey e contribuem para a sua perpetuação. E algumas, inclusive, saem do Ocidente para virarem membros dessa organização, que geralmente são mantidas em uma casa segura, onde recebem educação religiosa e aguardam por um marido. Os jihadistas, no entanto, eles morrem cedo, ou seja, as mulheres ficam viúvas rapidamente e devem cumprir 4 meses e 10 dias de luto, e outras participantes do Estado Islâmico integram a brigada denominada Qassam, que é uma força de vigilância formada por mulheres, e elas devem patrulhar cidades como Raqqa e Mossul para disseminar as regras islâmicas. Executam punições severas, como espancar alguém que não esteja com os trajes corretos, enquanto as crianças, muitas são sequestradas e vendidas em mercado como escravas sexuais por militantes do Estado Islâmico. Outras são assassinadas, crucificadas, isso segundo a denúncia de uma agência de organização das Nações Unidas, da ONU. Meninos com menos de 18 anos são usados pelos grupos como homem-bombas. Enfim, eu pergunto para você, nós vivemos num mundo de homens e mulheres que nós dissemos e afirmamos que nós somos seres racionais. Será que realmente nós somos seres racionais diante dessa visão caótica de que é o ser humano? Nem a pandemia conseguiu mudar muitas pessoas. É claro, eu não estou fazendo aqui uma generalização de gêneros, de nada, mas a gente continua sofrendo muitas coisas, consequências dos nossos próprios atos. Então, isso não tem nada a ver com o divino, com o universo, com o Criador, não. Somos nós que fazemos as nossas escolhas, Deus nos dá o livre-arbítrio. E a gente escolhe fazer o que é bom ou o que é ruim, Então, eu quero mostrar para vocês que será que a gente está vivendo de forma saudável, amando o nosso próximo, criando empatia? Eu fico me colocando no lugar desses mestres da lei, que assim são considerados. Ele tem filhas, ele tem mãe, ele tem esposa. Será que se fosse alguém da família dele, ele agiria dessa forma? A família desse rapaz que executou esse ato horrendo, que deve estar feliz com o resultado do julgamento, mas ele tem uma mãe, ele deve ter irmãs, ele deve ter primas. Será que se fosse ao contrário, agiriam da mesma forma, com esse mesmo intuito, com esse mesmo pensamento? No momento em que a gente se coloca mais no lugar do outro e vê o outro de fato como um irmão e entende a necessidade dele, a gente realmente começa a ser uma pessoa melhor. O que falta, acho que está faltando no nosso mundo, no nosso universo, é o respeito ao próximo, como Deus falou na palavra dele, nos 10 mandamentos, que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos.
E é muito fácil amar quem está perto de você, quem você já ama. Você tem que amar quem não te ama, ou você tem que amar quem você nem conhece. Então, assim, eu tô muito mexida com isso, sabe? Eu tô com uma leve enxaqueca que tá me incomodando bastante, em função de eu ficar com a minha cabeça só pensando nisso, sabe? A minha cabeça ferveu, minha mente ficou assim em ebulição, pensando, meu Deus, que mundo é esse? Onde a gente vai parar? Bom, e aí voltando aqui, né, eu fiz esse parâmetro com o Oriente, porque a gente sabe que o Oriente tem dogmas e paradigmas muito fortes em relação à ética e comportamentos, mas nem sempre significa que estejam corretos, né? São visões às vezes distorcidas, né? E aqui no Brasil eu pensei que seria diferente, né? No Ocidente, né? O Brasil, principalmente, que é um país tão moderno, um país tão diversificado de culturas, de raças, enfim. Aí eu volto, né? Vou lá no Código Penal do Brasil, no artigo 213, que é o atualmente, e descubro que no Brasil a pena para um estupro é em torno de 6 a 10 anos, né? Isso quando não há óbito, e a criatura vai cumprir de 9 a 10 anos por esse crime. Se for maior de idade, a vítima é esse período. Se for de 12 a 18 anos, ele vai para 8 a 12 anos. E se for de 12 anos aos 18 anos, ou com vítimas em óbito, em morte, aí pode ser que vá a 12 a 13 anos. Eu pergunto para você, a pessoa que foi morta vai resolver o quê? Nada, né? A família que ficou com a dor vai sentir o quê? Frustração. Porque, olha só, uma pessoa que pratica um crime desse, eu não estou fazendo apologia à violência, mas eu acho que ela não está apta a viver em sociedade. Ela precisa ser tratada, tanto na parte, acredito eu, espiritual e psíquica. Você acha que uma pessoa em seu estado sã, temente a Deus, vai fazer um crime desse, vai fazer um crime bárbaro desse, sabendo que ele tem uma família tão quanto, e depois de 10 anos ele sai lindo e belo como se nada tivesse acontecido? E essa família, e essa mulher, como ela fica se ela sobreviver a esse crime? A saúde mental dessa mulher vai ser a mesma? Ela vai ter que ter tratamento para a vida toda. E quem vai fazer esse tratamento? Quem vai cuidar dela a vida toda para ela ficar, né, digamos assim, normal? Porque eu acho que ninguém mais vai ficar normal diante de uma situação dessa. Você acha que ela vai ter uma vida normal? Ela vai conseguir dar a volta por cima, sabe? E se casar, ter filhos? E você acha que isso vai ser... Pode acontecer, eu creio, mas eu acho isso muito difícil, porque as sequelas são muitas, né? Então ela vai ter que fazer muita terapia durante muito tempo, tomar remédios durante muito tempo, porque o terror noturno, com certeza ele vai vir. E essa imagem, esse momento vai ser muito difícil para sair da mente dela, porque não foi um sonho, foi real. Então, gente, uma das coisas ela vai desencadear de transtornos em função desse crime. É justo a pessoa ficar somente esse período lá dentro? Eu acho que ela tinha que fazer todo um processo de reeducação para se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que teria que ser avaliado pelo psiquiatra no final para ver se ele está apto a voltar à sociedade, porque senão ele vai voltar a fazer a mesma coisa. Entende? Ou ele ficar lá para a vida toda e viver, sabe, uma vida regrada, porque ele não pode viver em sociedade. Eu fico muito indignada. Então, gente, eu sou Cristina Velasco,
Eu tenho um projeto que, olha que coisa muito interessante. Eu estou iniciando um projeto de Mulheres Ajudam Mulheres, do Sagrado Feminino do Rio de Janeiro. E estou aqui compartilhando com vocês esse momento tão indignada com isso. Então, a minha palavra final é Justiça por Mariana. Hashtag Justiça por Mariana.